Graça e paz para todos os amados e queridos irmãos. A partir de agora, nós vamos trazer a palavra missionária para você, a ministração da palavra nessa sexta-feira. Amados, eu convido a todos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 1, nós vamos até o versículo de número 3. É a questão da purificação da lepra. Abra a Bíblia, capítulo 8, Evangelho de Mateus, versículo 1, 2 e 3. E vamos ver o que o Senhor, nosso Deus, Ele traz para nós nesta meditação do dia de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: E descendo ele do monte, seguiu a uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero. E logo ele ficou purificado da lepra. Soberano e amado Senhor, Rei dos reis, Pai da eternidade, nesse momento nós lemos alguns versículos da Tua palavra, Pai, para, através da inspiração do Teu divino e maravilhoso Espírito Santo, Senhor, trazer uma mensagem concisa, uma mensagem direta do Teu trono para o coração daqueles que estão conectados nesse ministério através da rede mundial de computadores, Pai. Esse ministério que pela Tua graça Tu nos concede para evangelizar, exaltar e glorificar o Teu nome. Senhor meu Deus, a semente foi lançada. Agora, meu Pai, aduba e umedece a terra com o Teu Santo Espírito, para que venham ouvir e glorificar o Teu santo nome, com suas vidas libertas e transformadas, Pai. Amados e queridos irmãos, a palavra de Deus, ela traz uma mensagem de purificação. Mas quem é que necessita ser purificado? Bom, necessita de purificação todo aquele que se encontra contaminado de uma forma direta ou indireta por uma substância nociva à sua saúde. E essa contaminação pode levá-lo até a morte. E nesta manhã eu quero falar de uma substância letal, uma substância que é muito nociva à nossa saúde espiritual e que pode nos conduzir à morte espiritual.
ou seja, a segunda morte. A palavra de Deus diz que a segunda morte não foi ordenada ao homem. Ao homem foi ordenado morrer uma vez. Lá no livro de Gênesis, o Senhor dá este decreto após a contaminação do homem pelo pecado infiltrado ali no Éden pela serpente, ao qual conhecemos com o nome de Satanás. E depois desta contaminação, houve um decreto da parte de Deus para o homem criado à sua imagem e à sua semelhança, que foi o da primeira morte, a morte da carne. Aonde o Senhor Deus diz: tu és pó e em pó te tornarás. Mas a segunda morte, a morte espiritual, essa não foi decretada para a vida do homem. O homem obtém ela para si mediante a desobediência aos princípios de santidade da palavra de Deus. O interessante é que quando falamos em santidade, nós estamos colocando um patamar de informação na sua vida, de aproximação com aquele que te criou. Porque a própria palavra diz: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, seja separado. Deus escolheu o homem e separou o homem de toda a criação feita por ele. E ainda criou um jardim e colocou esse homem como objeto de santidade na sua presença, ao qual alegrava o seu coração presenciar aquela criatura que foi feita à sua semelhança, que foi feita segundo a sua vontade. Porque Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O homem, ele foi feito imagem de Deus, ou seja, uma representação da santidade de Deus. Ele foi criado para ser um ser separado, para ser um ser diferente. E aí foi colocado sobre ele os elementos que fazem parte daquele que o criou, e um desses elementos chama-se santidade. A santidade, ela exige separação, ela exige de que o homem não busque andar nos caminhos de pecados, que seja obediente a tudo o que determina a palavra de Deus. Mas o homem pecou, o homem se contaminou, e por isso houve a necessidade de ser criado um instrumento purificador. Tinha um nome, e esse nome chama-se salvação, que quer dizer separação. Mas vamos falar da lepra que contamina o mundo, desde os primórdios, desde Adão. O nome dessa lepra é pecado. Esse pecado, ele tem no seu interior, no seu bojo, elementos que desagradam a Deus. Um deles,
desobediência. Qual foi o pecado de Adão e Eva perante o Senhor Deus? Prostituição, no sentido da palavra, sim, porque prostituir quer dizer fazer o contrário, e Adão fez ao contrário daquilo que Deus tinha lhe ordenado. Mas no sentido direto do pecado, nós vamos ver o homem em desobediência a Deus. Deus disse: pode comer de todas as plantas que há no jardim, de todas as frutas, de toda árvore frutífera e agradável ao paladar, podes comer. Agora, daquela árvore que está ali no meio, que é atrativa, ela é bonita, ela enche os olhos, ela traz até um desejo de ir lá e se apropriar dela e comê-la. Desse fruto não comas vós, porque no dia que comeres, morrerás. Havia um decreto de Deus para que o homem não comesse daquele fruto proibido. Porém, junto com Adão, estava ali no jardim do Éden presente um elemento contaminador. Esse elemento contaminador, conforme está escrito lá no livro de Jó, ele vive em derredor, rodeando a terra e muitas vezes passeando por ela. E esse elemento contaminador, ele tinha um nome que traduzia-se como se fosse um ser de luz. Ele tinha o nome de Luzbel, ou Lúcifer, como muita gente conhece. Ele é um anjo, era um anjo muito poderoso, tanto que o principado celestial estava sobre a sua responsabilidade. Ele era um ser que habitava entre as pedras afogueadas. Ele era como se fosse um síndico de Deus para tomar conta de tudo aquilo que Deus criou, inclusive o exército celestial. Tanto que esse garboso anjo, ele deixou que se produzisse no seu interior um sentimento que tem destruído muitas vidas, até no dia de hoje. Essa lepra começou a contaminar aquele ser e colocou nele um desejo indigno, não de ser igual a Deus, mas de ser maior do que aquele que o criou, porque ele disse que subiria até o mais alto céu e colocaria o trono dele acima do trono de Deus. E quando eu leio esta passagem, eu me reporto ao meu tempo atual, que há tantas pessoas que se acham semideuses. Há tantas pessoas que eu faço, eu posso, eu tenho. Esse mesmo sentimento estava dentro do coração daquele ser criado para ser um aferidor de medidas. E quando o aferidor de medidas está contaminado, todas as medidas que ele vai aferir vai sair da maneira como o seu coração lhe propôs, vai sair medidas enganosas. E uma das medidas enganosas que caiu dentro do coração desse ser chamado Lúcifer foi a medida de que ele poderia ser maior do que aquele que o criou. E por isso ele foi banido da presença de Deus. E quando Deus criou o homem moldado do barro,
Quando Deus colocou as suas digitais no corpo do homem, nenhum anjo possui as digitais de Deus, só o homem, porque Deus colocou a sua mão sobrenatural na argila ali para formar o corpo do homem. Então eu e você, nós temos as digitais de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E quando aquele que antes era o aferidor de medidas, que antes era o príncipe do céu, aquele que tornou-se rebelde, aquele que se rebelou contra o seu Senhor, aquele que colocou toda a comunidade espiritual celestial em desordem, tanto que arrastou consigo a terça parte, quando foi banido, porque foram contaminados por ele, e presenciou toda a glória, toda a realeza, todo o principado que antes pertencia a ele, sendo colocado em uma criatura que tinha sido formado do pó, do barro, de uma substância que era inferior ao corpo dele, porque o corpo dele era um corpo espiritual. Ele começou a criar ódio por aquela criatura e disse: eu vou contaminá-las e assim eu vou atingir o coração de Deus. E é isso que o inimigo de nossas almas tem buscado desde o princípio da criação, contaminar tudo aquilo que Deus cria com o intuito. Não pense você que ele está se importando com você, não. O que ele quer é atingir o coração do pai, porque ele sabe que o pai se entristece, o pai sofre, o pai chora, o pai sente-se agredido toda vez que cada um de nós pecamos, porque nós não fomos criados para ser pecador. Ei, entenda uma coisa: você não foi criado para ser pecador, você foi criado para ser adorador. É essa condição que ele te deu. E muitas vezes essas coisas nós deixamos escapar por não observar pequenos detalhes. Esquecemos-nos da serpente. Por que Satanás tem esse título de serpente? Ele tem esse título de serpente porque ele é astuto. Ele cria situações que aos nossos olhos parece legal, mas que é puro veneno, contaminando a mim e a você para entrar em desobediência com aquele que nos criou. Um adorador, amados, ele tem que estar com a veste limpa. Um adorador, ele não pode ter um coração rancoroso. Um adorador, ele não pode ter pensamentos pecaminosos. Um adorador, ele não pode se ausentar da presença do seu Senhor, daquele ao qual ele foi feito para adorar. Mas aquela serpente, ela buscou contaminar toda essa adoração, contaminar toda essa união espiritual entre Deus e o homem, colocando uma barreira chamada pecado. E como ele atua? Ele atua mexendo com um sentimento que todos nós temos. Ele usa a vaidade além do limite para contaminar a criação de Deus. Ele usa o orgulho para contaminar a criação de Deus, porque Deus não habita num coração orgulhoso. Ele habita num coração simples, limpo e puro. O orgulho de querer ser impede de você ter. Entenda o que é que eu estou lhe dizendo. Quando você coloca no seu coração que você era alguma coisa e que você tem alguma coisa, você não é e não tem, porque o querer ser faz com que você não venha ter.
e fique sem nada. E o inimigo tem colocado com seus projetos, através de veículos de comunicação, ele tem usado os meios para implantar o seu veneno, a sua desobediência, o pecado, ensinando o homem a agir da maneira contrária a tudo aquilo que Deus o ensinou. E eu estou chamando a tua atenção nesta mensagem, porque está se aproximando uma festividade aonde quem impera é o pecado. E o nome dessa festividade é Carnaval. O próprio nome já diz, é uma festa da carne, aonde é cultuado a carne, aonde mulheres se expõem com seus corpos seminuas e outras até nuas, desfilando, agredindo aquele que o criou, aonde o homem é levado a deixar a sua esposa em casa e se prostituir, aonde o homem é levado a contaminar o seu corpo com bebidas, com drogas, destruindo o seu corpo, um corpo que foi criado para ser templo, e templo do Espírito Santo. E Deus diz que aquele que destruir o templo do seu Espírito, ele o destruirá. Não existe meio termo, me perdoe pelo que eu estou lhe falando. Não estou colocando medo no teu coração, mas é decreto, é lei divina, isso não muda. A lei que é promulgada lá em Brasília, ela é mudada, ela é cheia de emendas. Mas a lei de Deus, ela não tem emenda. Ela não tem emenda, ela não abre espaço para situação de fuga contaminando ela própria. A lei de Deus, ela é reta. E o Senhor disse: todo aquele que destruir o templo do meu Espírito, eu o destruirei. Isso é decreto, não tem como ser revogado. Não há nenhuma lei, nenhuma situação natural que possa revogar esse decreto, a não ser o arrependimento. Mas você pode me dizer, mas missionário, o senhor acabou de dizer que a lei de Deus não tem emenda. Não tem. Mas o senhor não está falando aí num instrumento que a lei permite, que é de se arrepender? Sim. Mas acontece que arrependimento não tem nada de emenda. A emenda é quando vem alguém e diz: não, pode fazer, é assim mesmo, vamos lá, isso é só um pecadinho, não tem nada a ver, Deus não está ligando para essas coisas não. Deus deixou de ser Deus e agora virou açougueiro. O que Ele quer é o teu coração, não é o corpo não. Olha, depois do coração tu pode fazer tudo com a tua cabeça, tu pode fazer tudo com as tuas pernas, pode fazer tudo com o teu corpo. Usa o teu sexo da maneira como tu quiser, porque Deus só quer o coração. Virou Deus açougueiro na mentalidade de muitos. Mas Deus é aquele que quer você por completo, meu querido. Ele quer o teu corpo, porque no teu corpo Ele colocou as digitais dele. Ah, Deus tremendo. Ele quer a tua alma, porque tudo que tu és, o que tu vais ser ou venha a ser, pertence a Ele, porque tudo é dele, por Ele e para Ele. Ele quer o teu espírito de volta, limpo, puro, com o DNA daquele que sacrificou-se na cruz para te separar deste mundo pecaminoso. Você tem as digitais do Pai e o DNA do Filho nesse corpo, nessa vida que você é. E tudo isso tem que voltar perante Ele sem contaminação. Então, amados, é necessário que nós busquemos mais a presença de Deus, para que Ele venha nos guardar e nos proteger desses dias de treva que se aproximam. Quantas vidas não serão ceifadas? Quantas, amados?
Quanta mãe que o ano passado perderam seu esposo, perderam seus filhos para as drogas, em acidentes, por causa do pecado, por causa da união com a festa elaborada por Satanás. Eu não tenho medo de dizer isso, não. Mesmo quando eu vivia na vida secular, eu nunca fui uma pessoa que teve uns bons olhos para essa festa chamada Carnaval. Porque eu via algo tenebroso. Eu via homem que era másculo o ano inteiro, quando chegar naqueles 3 dias, botar uma saia, se pintar feito uma mulher, sair pela rua feito vestido de mulher, invertendo a criação. Homens que deixavam a sua mulher em casa, ia se prostituir porque era carnaval. Mas neste mês de fevereiro, nós vamos ter aqui no Ministério Louvor e Adoração, no nosso ciclo de oração, 28 dias de oração, subordinado ao tema Eu Sararei a Terra. E você pode perguntar, mas qual é a terra que Deus vai sarar? A mim, a você e a nossa família. É para criar uma blindagem espiritual, para que a nossa família não venha a ser atacada e destruída por esse lobo feroz chamado Satanás, nesses 3 dias de festa e adoração a Ele, para que Deus venha nos guardar. Então, eu convido você, que já faz parte deste ministério virtual, a participar junto conosco do círculo de oração. A porta se abriu, deixando o seu pedido, deixando o seu nome, e nós estaremos orando esses 28 dias de fevereiro, para que Deus venha guardar a nossa casa e os nossos entes queridos de todo esse engano implantado pelo inimigo de nossas almas. E com certeza Deus vai sarar a terra. Soberano Deus e amado Pai, Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Ó Deus, abençoa cada irmão e cada pessoa que através desta rede conectou-se com esse ministério, Pai, com esse ministério virtual que Tu nos concedeste, Senhor, para levar a Tua palavra, Pai. Que essa palavra, Senhor meu Deus, tenha caído em terreno fértil e que venha dar frutos ao Teu reino, Pai. Senhor da glória, Tu sabes que o desejo do nosso coração não é criar um império terreno, mas é libertar cativos do cativeiro, é libertar vidas das teias do maligno, saquear o inferno e glorificar o Teu santo nome, Pai. Agora, Senhor, eu venho Te pedir uma bênção especial para cada lar nesse Brasil, para cada pessoa que participa do círculo de oração. A porta se abriu. Ó Deus, que segundo o tema deste ciclo de oração, que Tu venhas abrir porta dentro de porta, Senhor meu Deus, e venha fazer a Tua vontade resplandecer na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Repreendendo, meu Deus, agora toda a saga do maligno, do dominador, do príncipe deste mundo,
e escrevendo o teu nome e decretando a liberdade em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, para todo sempre. Amém e amém.